A nossa palestrante de hoje será nossa irmã Margarete Hernandes, que gentilmente, amorosamente aceitou estar conosco hoje. E ela falará para nós sobre o tema. Causa das misérias A humanas. causa das. Desculpem. Causa das misérias humanas. Margarete, escusas, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Está me enxergando aí? Será que não é melhor eu fechar a janela aqui e a luz melhorar? Estou vendo bem. Estou vendo bem. Geni. Estou vendo bem. Tá bom? Bem. Tá bom. Para mim, para mim parece meio escuro. Então tá. Para mim tá bom bom. Dia, meus irmãos. Então, que bom. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Nessa manhãzinha friazinha de domingo. Mas nós estamos aqui com o coração quente, né, ansiosos para que a gente receba uma palavra, uma luz, nesse momento tão turbulento em que nós vivemos, no mundo inteiro, numa pandemia, onde a angústia, às vezes, sobrevoa as nossas mentes, né, asfixia os nossos corações, no sentido de o que será, né, desse planeta que, nesse momento, é tomado por uma doença letal, né, pandêmica, e afora isso, muita violência, né, crescente, afora isso, crises políticas graves, e por muitos momentos nós paramos para refletir, né, o que será que Deus, né, nos guarda, nos indica nesse horizonte que parece tão sombrio. E é bem esse o tema que nós vamos falar sobre hoje aqui, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 6, que diz a destinação da terra, causa das misérias humanas. O capítulo 3 é Há muitas moradas na casa de meu pai. E aqui ele nos diz o seguinte, né? Eu vou ler um pedaço pequenininho que diz o seguinte. Espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que, sobre a Terra, não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra? Perto da população total dos universos, dos mundos, bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Muito bem, são 2 parágrafos grandes que tem esse capítulo, mas já nos diz aqui, nesse primeiro parágrafo, uma atualização desse momento, em que nós, no nosso olhar limitado, entendemos que a Terra só tem maldade, na Terra só tem o mal, só tem a violência. O nosso olhar está limitado em cima do mal. E é isso que nós precisamos desfocar. É esse olhar que precisa ser mudado. O que o Evangelho nos diz aqui nesse capítulo? Ele nos diz o seguinte, que se a Terra é um hospital, não significa que todos estão no hospital. Né? Nós sabemos, por exemplo, numa penitenciária, não significa que toda a população daquele mundo está na penitenciária. Não significa que toda a população daquele mundo está no hospital. Então, nós estamos querendo, nesse momento, dizer o seguinte, que a nossa vibração, ela tem
ela é produzida pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Então, nós temos que ter uma educação de sentimentos, uma educação de pensamentos. A disciplina no pensamento é um fator decisivo para que possamos ter um melhor bem-estar, para que possamos olhar até o mal com outros olhos. Nesse momento em que nós vivemos, lutando contra uma doença para que nós não se abata sobre nós, ou sobre os nossos familiares, sobre os nossos entes queridos. Só um minutinho. Desculpem. O friozinho sempre dá um resfriado na gente. Perdão. Então, nesse momento em que nós estamos com essa nuvem, digamos, escura sobre as nossas mentes, nessa angústia e o medo e do mal que se assola através da violência, todos os tipos de violência, nós paramos para pensar que o mundo está perdido. Que é o fim é uma frase que a gente ouve muito, né? O mundo está perdido, é o fim dos tempos mesmo, o mundo está acabando, porque agora, recentemente, tivemos aquele caso daquela criança que foi uma repercussão muito grande, muito forte, mas que são casos, infelizmente, tão comuns no nosso país, mas que nós acabamos, que teve uma repercussão diferente, uma repercussão grande, daquela menina de 10 anos, que foi violada, e toda aquela violência que ocorreu com ela. E o que, posteriormente, alguns setores da sociedade, principalmente até religiosos, infelizmente, se dizendo religiosos, né, tiveram uma reação, né, inesperada, uma reação inadequada, digamos assim, à situação daquela criança. Então, nesse momento, nós ficamos pensando, meu Deus, né, onde nós vamos parar com esse mal? Né? O mal sempre esteve ali, aí a gente até, nesse caso específico, esse diretor desse hospital disse o seguinte, esse hospital é um hospital específico, uma maternidade específica para esse tipo de procedimento, que é o aborto, em casos de estupro, de violência, ou que a mãe corre o risco de vida, porque esses casos são previstos no nosso ordenamento penal, né? O aborto é permitido em alguns casos de violência, casos de estupro, né? E em casos em que a mãe corre risco de vida. Bem lembrado esses dias até pelo nosso irmão Felipe aqui, quando nós conversávamos sobre esse assunto, em que o Espiritismo, obviamente, condena um aborto, mas Kardec nos diz, entre a vida que já está andando e a vida que está por vir, será a vida que está andando que nós escolheremos e optaremos. Então, infelizmente, foi tomada ao pé da letra essa situação, e houve alguns, digamos, extremos, né, na avaliação feita por algumas pessoas. Mas, enfim, o que nós... ele diz o seguinte, esses casos aqui, desde 1996, de crianças, são 2 por semana, 3. Toda semana entra 2, 3 crianças com esse tipo de problema. Desde 1996. Então, vejam, o mal já estava ali, nós ficamos sabendo agora. Ninguém nunca se falou tanto em violência infantil. Agora, por conta desse caso, estamos falando, mas o mal já estava ali. O mal existe, na verdade o mal não existe, porque o mal, se nós formos tomar o mal como uma criação, ele não existe. Existe a ausência do bem, porque Deus, que é o criador de todas as coisas, ele não criou o mal. Então nós temos uma ausência do bem. Então nesse momento podemos dizer que a ausência do bem sempre esteve aqui entre nós. Agora ela está mais visível devido à tecnologia que o homem criou, devido a essa informação célere da internet, que nos traz as informações bombásticas quase que praticamente no imediato momento que ocorreu. Então, eu vou aqui falando das misérias humanas, desse mal, nós passamos por um momento de transição planetária. O que é essa transição planetária? Nós não vamos nos mudar para um outro planeta, nós não vamos sair da Terra, quer dizer, até pode ser que alguns até saiam, né? Mas a transição planetária é a mudança de vibração do planeta. E como é que se dá a mudança de vibração do planeta? É com a nossa mudança de vibração. Então, olhe como o problema não depende do outro, não depende dos governadores, dos governos,
dos políticos, não depende das pessoas, depende de nós, de todos nós. Na verdade, de todos, né? Mas não somente de algumas pessoas. Nós temos que mudar a nossa vibração. Nós temos que melhorar a nossa vibração. Nós temos que acender a lei maior, que é a lei de amor. Né? Jesus nos disse de forma muito clara. Ele nos dá uma mensagem que ele diz, né? Não perdoai os vossos inimigos, e como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e perdoai os vossos inimigos. Ele até diz, amai os vossos inimigos. E quando ele pede para não odiar, não julgueis para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida que julgardes também serão julgados. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos finalmente acatar dentro de nós a mensagem do Cristo. Essa mensagem que está tão deturpada por alguns, né? Essa mensagem que está tão distorcida por alguns ditos cristãos. Nós temos que permanecer, nós temos que tentar ser a mensagem do Cristo, né? Que é uma coisa muito difícil. Chico era a mensagem do Cristo. Ele não era o mensageiro do Cristo, ele era a própria mensagem, porque ele vivia a conduta cristã praticamente na sua integralidade. Ele vivia toda a mensagem dele. Nós vamos observar aqui Paulo, por exemplo, né? Paulo, que não conheceu Jesus e que perseguiu os cristãos, como Saulo, né? Perseguiu, mandou matar, né? Torturou. Paulo, quando se converte na estrada de Damasco, a primeira coisa que acontece com Paulo, ele fica cego diante de tanta luminosidade na frente dele, porque vivia nas trevas. Então, nós que vivemos ainda por muito tempo nas sombras, nós temos que vagarosamente, caminhar lentamente para sair da treva e ir para a luz. Nós não podemos querer imediatamente sair de uma escuridão nossa e sair para a luz, porque nós vamos nos cegar, né? Essa é a caverna de Platão, né? Essa é a história da caverna de Platão, em que eles estavam há muitos anos dentro de uma caverna, e ao ter a chance de sair, eles precisavam saber que eles teriam que sair dali vagarosamente, teriam que se acostumando com a luz que vinha lá de fora. É o mito da caverna de Platão. Então, nós também vivemos uma escuridão de sentimentos inferiores, de egoísmo, de preconceitos, de maldades, de crimes cometidos a todo tempo. Nós vivemos essa escuridão. Nós vivemos a escuridão da maledicência, da falta do perdão, da intolerância. Nós vivemos essa escuridão o tempo inteiro. O egoísmo, principalmente. Nós vivemos um mundo umbilical em que todos querem apenas se dar ao prazer auto-individual, uma preocupação numa satisfação própria. Esquecemos de cultivar a nossa espiritualidade, esquecemos que somos espíritos imortais e vivemos somente a matéria. Então, o que o Evangelho nos diz aqui? Ele nos diz isso, que nós temos que nesse momento entendermos que não significa que o mundo é mau e que nós estamos vivendo aqui, cumprindo pena nessa penitenciária, ou somos todos doentes e estamos aqui nos tratando. A maioria de nós, sim, obviamente, estamos aqui para tratamento, para evolução, para aprender, mas não significa que todos nós tenhamos o mesmo tipo de doença, a mesma gravidade. Não, se for uma penitenciária, também existem diversos tipos de criminosos, isso não significa que todos sejamos criminosos de alta periculosidade. Porque o bem existe, o bem está presente em todos nós. O bem é a nossa semente divina, é o nosso grande tribunal
da consciência. O dia que nós desencarnarmos, essa semente divina que está dentro de nós é o nosso tribunal de consciência. Né? Não vai ter um velhinho lá em cima, de barba branca, túnica branca, cabelos longos, brancos, num púlpito, olhando para cada um de nós e dizendo, dando uma pena, uma sentença para cada um de nós. Né? É nós. Então, Paulo, por exemplo, Paulo era a mensagem do Cristo em si. Ele não era o carteiro de Jesus, ele era a própria mensagem do Cristo. Porque a partir do momento que ele assume a personalidade de Paulo, ele começa a vivenciar o Cristo dentro dele. Né? Tanto que ele nos diz, né? Ele já mora em mim. Não há como eu me separar de Cristo, porque Cristo já habita o meu coração. Então, o que é que falta para nós? Termos um pouco dessa consciência de Paulo, dessa atitude de Paulo, ou do Chico, ou dos grandes mensageiros, ou das próprias mensagens do Cristo que estiveram aqui na Terra. O que falta para nós é viver no bem. Então, a causa das nossas misérias é o próprio mal que nós causamos a nós mesmos. Não existe o mal produzido pelo outro, mas sim, Chico já nos dizia, né, o pior mal, o único mal a temer é aquele que ainda está dentro de nós. O único mal a temer é aquele que ainda existe dentro de nós. É o mais difícil de combater. Porque são as nossas imperfeições. E essas imperfeições, essas nossas enfermidades morais, precisam ser tratadas, curadas, né, lapidadas. Nós somos uma pedra bruta que, um diamante, que precisa ser lapidado, trabalhado, porque a luz está ali, né? O brilho está ali. Nós precisamos lapidar, limpar, para que essa luz resplandeça, né? Brilhe a vossa luz, para que nós, onde andemos, nós espalhemos luz por tudo, espalhemos amor por tudo. Isso não é um sonho, isso não é uma metáfora, isso não é digamos, uma utopia, isso é uma realidade. Nós podemos construir essa realidade. Isso não é uma conversa que, o evangelho é só coisas inalcançáveis. Muitas pessoas dizem, eu abro o evangelho, mas como que eu vou fazer tudo aquilo ali? Não dá. Não dá, porque olha aquele outro irmão lá que faz comigo. Olha o que o mundo está fazendo comigo, né? Então, quando nós permanecermos nesse papel de vítima, né, de vitimização, de que nós sempre somos vítimas de alguém, ou de um processo, ou de um governo, ou seja, lá do que for, nós realmente não conseguiremos avançar. Nós precisamos nos conscientizar que somos, sim, enfermos morais e que precisamos nos tratar. A partir do momento que eu admito que eu sou um enfermo moral, eu posso começar a me tratar. É a mesma coisa os vícios, né? Os vícios morais e os vícios físicos. Eles são muito parecidos, né? A diferença só está na qualidade do vício. Por quê? O alcoólatra, né? A pessoa que tem o vício do álcool ou das drogas, qual é o lema deles? Hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou usar droga. Cada dia é um dia. Cada dia é uma luta, né? A nossa luta é diária. A nossa luta, ela não termina. Mas agora eu tenho um amigo que ele é adicto, ele diz, eu estou há 20 anos sem usar álcool e drogas. E então, mas aí 20 anos a gente pensa que é impossível ele retornar ao vício, mas ele fala, não, é possível sim. Margarete, é possível. Para mim, todos os dias da minha vida, olha que ele já está há 20 anos sem usar. Todos os dias da minha vida, eu luto contra esse vício. E assim são as nossas imperfeições. Quando nós começamos na doutrina espírita, que a gente conhece essa doutrina maravilhosa, que nos dá explicação de tudo, é aquela fé raciocinada, que é um presente, né, que Jesus nos mandou, né, pelo Consolador. A nossa doutrina, que é a doutrina consoladora, né, que ele disse, né, eu vou lhes mandar o Consolador, e nos mandou essa doutrina trazida por Kardec. Então, o que nós queremos fazer a tal da reforma íntima,
Então vamos fazer a reforma íntima. E nós começamos a mudar as nossas vidas, os nossos hábitos, inclusive hábitos alimentares, e enfim, começamos assim, se a gente fuma, se a gente bebe, já começa a querer parar, já começa a querer mudar também, né, as atitudes. Maravilhoso, mas são processos. E todos os processos é passo por passo, passo por passo. Então, quando a gente começa a fazer essa reforma, a gente acha que já está bom, né? Eu acho que eu já estou, ó. E passa muito tempo, a gente realmente começa a se sentir uma pessoa melhor, começa a atrair para si coisas melhores, né? Esse é o primeiro sinal que a gente está no caminho, né? Quando a gente começa a atrair para a gente o bem. Quando a gente atrai muito mal, tem que prestar atenção. Acender o sinalzinho lá amarelo que tem alguma coisa errada acontecendo. E aí a gente passa o tempo e daqui a pouco nós somos testados. Que todo trabalhador, todos nós, quando iniciamos esses processos, nós somos testados. Mas isso não tenha dúvida. E aí vem o primeiro teste e a gente roda, né? As pessoas que têm temperamento forte, por exemplo. Não, hoje eu sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, compreendo mais, não sou tão exigente assim com o outro, né? Eu paro para ouvir, enfim. Daqui a pouco a gente é encurralado numa situação e que aquela situação nos faz voltar à destemperança e a gente já sai por aí, pá, pá, pá. Aí eu paro para pensar, poxa vida, tantos anos que eu achei que eu já estava curada desse meu temperamento, tantos anos que eu já estava curada dessa forma equivocada de responder a um conflito, né? Aí a gente vê que as imperfeições estão ali. Então a gente não deixa de ser quem nós somos. Nós nos melhoramos e aprendemos a controlar as nossas imperfeições, aprendemos a trabalhar com elas dentro de nós, para que elas, ao longo do tempo, sendo tratadas, possam vir a sucumbir. Percebem? É como se nós tivéssemos diversos vermes, bichinhos dentro de nós, assim, sabe? Que nos fazem mal. Então a gente tem eles estão dentro de nós, e a gente vai ao tempo, a gente vai deixando de alimentar, vai tratando, não alimenta mais, não alimenta, até um dia que ele morre. Às vezes a gente não consegue, né? Matá-los assim, extirpá-los de dentro de nós. Mas a gente melhora muito, ao menos adormece, ao menos consegue sair daqui, desencarnar e dizer, poxa vida, eu controlei os meus instintos, né, primitivos, eu controlei a minha falta de amor, eu controlei a minha falta de compreensão do outro, de empatia, eu controlei o meu ódio, a minha raiva, o meu desejo de vingança, o meu egoísmo, enfim, tudo aquilo que nos faz aqui se sentir um miserável humano, né? Então vejam, são processos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar nossos processos de reforma íntima, vamos startar. Quem já startou, saiba que a qualquer momento pode-se ter uma recaída. E essa recaída terá que ser muito bem-vinda e compreendida, estudada, avaliada. Primeiro, admitir que teve a recaída. Segundo, o que eu vou fazer para não ter mais uma recaída nesse meu vício moral? Trabalhar esse vício moral. E saber que eles estão ali com a gente. E que a qualquer momento nós podemos ser testados novamente. Então, o dia que nós somos testados e a gente passar no teste, e que aquele bichinho lá da destemperança, aquele bichinho lá, a pimentinha, ele está morto. Se não está morto, está quase indo para lá. Está na UTI. Né? E é uma vitória. Né? Uma vez eu encontrei um amigo que ele era fumante, e ele fumava 3 carteiras de cigarro por dia, e ele era um vício compulsivo. Ele tomou os remédios e parou de fumar, e quando eu encontrei, eu nunca esqueci isso que ele me disse. Já fazia uns 6 meses que ele tinha parado de fumar, que era pouco tempo ainda, mas ele dizia assim para mim,
ele dizia o seguinte: nossa, Margarete, para mim é uma vitória. Tu não sabes eu ter parado de fumar, o que foi para mim. Foi uma vitória em outros segmentos da vida dele. Porque ele se sentiu vitorioso, ele se sentiu capaz, competente e capaz para extirpar dele um vício, né, um vício físico, material, mas que prejudicava a saúde do corpo físico dele e que poderia ser letal, sim, ou se não, lhe dar um grande sofrimento mais tarde. Porque são consequências que demoram até 10 anos ou mais para sobreviver no próprio corpo físico. Então ele dizia, eu me sinto vitorioso, e se eu amanhã recair, eu vou me sentir um homem mais derrotado. E é assim que nós nos sentimos quando nós iniciamos a nossa reforma moral. Né? Que eu não gosto nem de falar que é reforma, porque o que é reforma? Né? A gente pega algo que tá já meio acabadinho e dá né, uma boa melhorada, mas então, exatamente, a Lorena está fazendo um comentário, dá muita força para a gente quando a gente vence um vício moral de nós, quando a gente vence um vício desse mesmo material, isso nos dá um grande estímulo, sabendo que nós somos capazes de vencer outros obstáculos que parecem intransponíveis. Então, esse meu amigo estava muito feliz da vida, eu nunca mais falei, nunca mais encontrei, eu acredito que ele tenha se mantido pela força, pelo tipo de vício voraz que ele tinha e pela forma como ele estava se comportando. E assim são as nossas imperfeições morais. Nós pensamos que já não somos mais aquela pessoa tão esquentada, tão controladora, tão manipuladora, tão isso, aqueles vícios morais que nós conhecemos, né? A gente acha que não é, primeiro tem que admitir que é, né? Que já é difícil. Sou. Muito bem, eu sou. Então eu preciso ter mais paciência. Eu não gosto da palavra tolerância, eu não gosto mesmo, porque tolerar vem de suportar. Então eu não tenho que suportar ninguém. Nós temos que amar as pessoas e não suportá-las, né? Suportar vem de que você tem que. O que é suportar? Você tem que, né? Você é o suporte que tem que segurar algo, né? Meio que compulsório para poder se sentir de forma equilibrada. E não, né? Eu não gosto de falar intolerância. Essa palavra é muito utilizada hoje, a intolerância, a tolerância. Não, eu prefiro falar que nós precisamos ter paciência. Agora, a gente só perde aquilo que a gente tem. Dizer assim, hoje eu perdi a paciência com fulano. Não, não perdeu, você nunca teve ela. Né? Porque a gente não perde o que não tem. A gente só perde o que tem, isso é fato. Né? Então, perder a paciência, não, é porque você é impaciente. Ninguém perde. A gente é. Então, a gente tem que ser mais amoroso, né? Se colocar no lugar do outro mesmo. Esses dias uma amiga postou aqui no Instagram, né, muito interessante sobre empatia. Ela disse assim, empatia não é só se colocar no lugar do outro. A gente tem que se colocar no lugar do outro com os olhos do outro. Não é se colocar no lugar do outro com os nossos olhos. Porque aí, nesse momento, você não consegue compreender o outro com os seus olhos. Você tem que se colocar no lugar do outro com os olhos dele. Poxa, na situação dele, realmente, não é? Eu não teria conseguido. Ele realmente teve uma vida assim, assim. Eu acabei de assistir um filme agora, aliás, ontem à noite, que chama Crimes de Família, um filme argentino, um filme forte, um drama, mas muito atual, né? Principalmente para as mulheres. Né, ele fala sobre as violências contra as mulheres, né, que são violências perpetuadas por muitos anos, né, e que agora está se falando. Agora, né, olha, os estupros, as violências, as obrigações maritais, que eram obrigações mesmo, né, a mulher era obrigada, ela não fazia porque ela queria, ela era obrigada. Né? A mulher ela não era ouvida, ela não tinha intelecto suficiente para disputar com um homem o mercado de trabalho, ou disputar, né? Agora na hora acabou de jantar, as mulheres iam para uma sala bater papo, aí mulher fala fofoca, futilidade, e homens vão falar sobre os grandes empreendimentos, né? Sobre as grandes construções intelectuais, e as mulheres não, a mulher está falando de bolsa, de roupa, enfim, nós temos aí, se eu ficar falando aqui é uma outra palestra, mas esse filme
Crimes de Família, eu indico para que a gente assista. Porque ele fala ali de uma pessoa que pensava muito equivocadamente, ela tinha um vício moral e ela muda, né? A partir do momento que ela faz essa empatia de se colocar no lugar daquela pessoa com os olhos daquela pessoa. Esse filme traduz exatamente isso. Eu não vou contar, não vou dar spoiler aqui, mas é muito bom, é bonito, o filme é muito bonito, é emocionante, né? E nos faz refletir sobre como nós julgamos o tempo inteiro, né? Como nós temos a nossa medida o tempo inteiro, como nós temos, às vezes, atravessado dentro de nós racismos, preconceitos, todas as espécies de preconceitos, né? Todos os ismos, né? O sufixo ismo é doença. Então, eu acho que estou indo no meu horário, eu vou terminar minha fala. Olha, tinha pensado em tantas coisas aqui e acabei não dizendo, mas eu quero só falar. Estamos sob a tutela misericordiosa do coração do Cristo. Isso nós não podemos esquecer. Não esqueçam, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos sob a tutela misericordiosa do Cristo. Nossos corações apenas estão distanciados dele por uma questão vibracional. Portanto, precisamos retomar o nosso trabalho com a nossa vibração. Né? Emmanuel nos diz que Paulo, né? Paulo, ele não era um carteiro de Jesus, né? Mas ele era a própria mensagem do Cristo. E coube a ele aclimatar a flor delicada do Evangelho ao clima inóspito do mundo. Portanto, nós precisamos viver a experiência da espiritualidade. A experiência da espiritualidade é que nos faz nos sentir realmente imortais. Então, eu vou fazer um encerramento da minha fala com a carta aos Coríntios 13, né? Que Paulo escreve em Coríntios essa carta, e essa carta fala muito de amor. E um dia eu compreendi por que Paulo escreveu essa carta lá em Coríntios. Porque Coríntios era a terra de Abigail, seu grande amor. Então, Paulo, sempre que ia a Coríntios, ele experimentava a sensação do amor pleno, do amor absoluto, do amor verdadeiro. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente e benigno. O amor não é invejoso. Não trata com leviandade e não ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça. Mas folga com a verdade. O amor tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem,
Acabei com as coisas de menino. Porque agora veremos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora então permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas destas três, a maior é o amor. Fique em paz, um excelente final de domingo, uma semana maravilhosa de amor e paz. Obrigada.